Boa tarde, pessoal. Vou falando com vocês enquanto as pessoas vão entrando. E a nossa convidada também. Como a gente sempre fala no começo, né, desse nosso projeto do Café com Tributo, que é um meio que a gente consegue levar informações até vocês, informações tributárias e, em especial, agora estamos levando informações a respeito da carreira. A gente tem recebido muito carinho, muitos questionamentos a respeito da carreira e isso nos fez assim dar um ano, uma engajada para mostrar para vocês o caminho que a gente percorreu e uma forma da gente trocar informações e ajudar o próximo. Foi por isso que a gente convidou a coach, a Ellen Lisboa, para falar um pouco desse plano de ação, plano estratégico. E vai ser muito interessante, vai ter muito conteúdo legal, muito aplicável para a carreira. Então, vocês aí que estão aí, compartilham, pega esse aviãozinho, encaminha para quem vocês acham que vai utilizar bastante, que vai ser muito bom mesmo. Vou mandar aqui o convite para a nossa convidada. Opa, travou aqui. Ai, vamos lá. Olá, amada! Olá, boa tarde, amado, tudo bem? Boa tarde, Primeiramente, minha muito Chara. obrigada pelo aceite do convite, por estar aqui conosco nessa maratona agora de informações, né? Esse é um Que momento que nos fez, essa pandemia veio, nos deu uma reviravolta, mas tem sido um momento muito bom mesmo, que a gente está podendo entrar num conhecimento profundo e também compartilhar o que a gente pode ajudar, o que a gente pode compartilhar, sim. e tem sido muito bom. Então, assim, muito grato por ter aceito o convite e estar aqui com a gente compartilhando o seu conhecimento, né, conosco. Que honra, amada. Eu que agradeço, né, o carinho, o convite, poder somar com esse projeto lindo teu do Café Contributo, poder honrar com essa profissão que admiro tanto, que acho que precisa de tanto apoio, tanta inspiração, da qual um dia fiz parte. Acho que ainda Verdade. faço, porque ainda pago a OAB. Na verdade, quem entra na advocacia nunca sai, né? Não sabe? Pode não ficar sempre dentro, mas sempre está no meio. Essa é a verdade. É. E curiosamente, né, penso que nisso tem uma sincronicidade também, por isso fiquei muito honrada com o teu convite, te agradeço muito, que acaba que hoje eu apoio em desenvolvimento humano, com meditação, com técnicas realmente de autoaperfeiçoamento, muitos advogados. Acaba que é um público que eu atraio muito, um pouco talvez pela compatibilização da linguagem e pela familiaridade com esse universo, que é um universo bem sui generis, que pede realmente cuidado especial consigo, com a sua atuação e propósito no mundo. Então, Isso é super tão feliz. interessante também, porque a gente está também numa era de muita informação, mas ao Sim, mesmo tempo a gente fica muito perdido com muita informação. Então, assim, a exato. gente sabe o que tem, mas a gente não sabe o que fazer, como fazer, É, e a gente fica perdido. E, de fato, a muito. gente fica perdido. Ai, você não sabe... A gente tem dificuldade, inclusive, de conseguir delimitar o que é um objetivo claro. Realmente, onde eu Exatamente. quero chegar. Aí, porque você tem que saber onde você quer chegar, para depois saber como você vai chegar lá. Exato. Então, eu acho que isso é até eu falo que é o mal da humanidade hoje, né? Isso aí não... Eu Sim. falo, gente, não se sinta mal. Todo mundo passou por isso, a gente está numa busca constante. Mas não é verdade, é uma É, agonia que chega, tem hora que a gente não consegue nem dormir agoniada, porque a gente se cobra. Não, eu preciso vencer, eu preciso conseguir. Eu tô com 30, eu tô com 35, eu tô com 40. E quanto mais você tenta, parece mais você dá até falta de ar. Fala, não, e aí, o que eu quero fazer? O que eu vou fazer? é. Como eu vou fazer? Qual é a única coisa, né? Qual é o plano? Que plano que eu vou me É, enganchar, meu Deus do céu? Será que esse plano é meu? Será que esse plano é o plano que eu comprei, né? Será que daí isso é você vê para o mim? plano do Será que não outro, você é? fala, nossa, se encaixa tão perfeitamente, você se inspira, mas daí você não sabe se aquele plano serve. E assim, a gente fica nessa luta. É Né? E o isso que a gente mesmo. tenta, na verdade, é fazer as pessoas se acharem um pouco, porque isso é tão importante. Não é Sim. nem só quando a gente fala em sucesso, não apenas um sucesso financeiro, mas um sucesso pessoal de se achar naquilo que a gente se presta, né? Sim. E quando a gente acha o nosso caminho, isso é algo que não tem preço, é um valor, né? Porque a Sim. gente realmente se propõe
até se doar um pouco daquilo, igual o exemplo que a gente está fazendo hoje, porque a gente Exato. se achou de alguma forma, né? Exato, exatamente. É muito lindo, né? Porque tem muita, eu acompanho muita gente dentro da advocacia que realmente tem a advocacia como um propósito maior, mas tem dúvida de ser o propósito maior também, né? O Uhum. tamanho bombardeio de oportunidades, possibilidades. Às vezes o que levou a pessoa à advocacia não foi a primeira opção. E aí ela se questiona até hoje se é realmente o grande plano para ela. Mas eu também testemunho, no meio do processo de autoconhecimento, muitas pessoas descobrirem que não poderia haver um plano melhor. Tipo, é isso mesmo, eu nasci para isso, é aqui que eu me realizo, é aqui que eu tenho a autenticidade de ser quem eu sou, de ter a liberdade de trabalhar como eu quero trabalhar. Então vamos falar um pouquinho com toda essa audiência linda tua aqui. Dou boas-vindas a E cada sua também, a todo lindeza. mundo, as nossas. Obrigada a todos por estar aqui conosco. Espero que vocês curtam, interajam, podem se perguntar. Nós estamos aqui justamente para isso, para vocês tirarem proveito e ensinamentos, né? Para aplicar para a profissão e para a vida também, né? Todo ensinamento é válido. Então, quero começar fazendo uma pergunta de atualização de mercado aqui de advocacia, Ele. Quando eu me formei em 2005. Cara, eu tô ficando pra titia. Não, não acontece. O tempo está passando rápido. Não, o tempo está passando rápido. 15 anos, tô ficando pra titia. Quando eu me formei, na nossa grade curricular, não havia absolutamente nada de planejamento estratégico. Absolutamente nada de gestão de escritório, de gestão de carreira, absolutamente nada de faculdades administrativas, habilidades administrativas, negociais, de comunicação, inclusive. Não havia nada na cadeira, academicamente falando, sobre comunicação assertiva, como foi a live incrível, sobre escrita assertiva. Nem havia português, para ser bem honesta. Nem Na havia minha um época não tinha. esmero. Não tinha, não Na tinha. minha época, pelo menos, não tinha. Não tinha. Nem tinha esse esmero de qualificar a própria linguagem portuguesa. Não tinha, que são instrumentos de trabalho fundamentais Fundamental. para muitas carreiras, mas sobremaneira para a carreira advocatícia, né? E para operadores de direito de modo geral. Como é que tá hoje? Continua assim, galera? Continua a mesma coisa. Mesma Isso coisa. aí, mesma coisa. Isso é até uma indagação que a gente fez. A gente descobre até ao decorrer da carreira que a advocacia, qualquer outra carreira Aham. jurídica, ela vai muito além da matéria. A faculdade vai te dar a matéria, né, o Sim, substancial ali. Aí sim. você acaba vendo que a prática é muito ampla, né? Vai muito além, desde gestão, desde oratória, desde linguajar, as questões multidisciplinares. E por isso até Perfeito. que a gente questiona muito isso, porque continua a mesma grade. Perfeito, porque isso eu penso que aproveita sim para a carreira jurídica, aproveita para todas as carreiras que estão absolutamente tecnicistas, né? Resultado, o Uhum. primeiro grande plano, e agora José, quando a pessoa se depara no mercado de trabalho, se depara, seja recém-formado, seja 15 anos depois, seja 20 anos depois. O primeiro grande plano é o teu plano de desenvolvimento de carreira, que está muito além do seu conhecimento técnico, né? Está muito além do que os seus 4, 5, 6 anos de academia se predispuseram a te prover, seja com a qualidade que foi possível. Uhum. Então, quando eu penso num plano, meu Deus, como é que hoje os advogados e qualquer lindeza de qualquer área, de qualquer absolutamente propósito, olha para o desenvolvimento da sua carreira? Quais pilares, quantos pilares as pessoas realmente organizam de desenvolvimento? E eu não consigo pensar em menos que 4. Menos que 4 pilares, assim. Não dá para você pensar em sucesso da maneira mais sustentável, de autorrealização, Uhum. sem pelo menos 4 pilares. O primeiro é o óbvio, é o primeiro aquele que você foi buscar na sua certificação, né, na sua credencial, que é o seu conhecimento técnico. Ok, isso aí eu espero que 4, 5 anos tenha dado o possível para você e não vai faltar especialização, MBA, te convidando a dar continuidade nisso, porque isso é bem massificado. Isso é por onde as pessoas se balizam. E aí tá ok. Uhum. Normalmente as pessoas têm um plano de desenvolvimento da sua parte técnica. Isso A costuma estar bem. princípio é só isso, na verdade, quando você sai. Vou fazer especialização, vou É. fazer pós. As É. pessoas costumam estar bem quanto a isso. Ah, eu vou Uhum. levar 2 anos para fazer uma pós, eu quero fazer 4 pós, eu quero fazer uma fora do Brasil, eu quero fazer uma em São Paulo. Eu faço muita questão de tal instituição, eu quero lá no Largo de São Francisco, ok. Quero na USP, fechou. A pessoa tem isso mais como que conectado desde o coração dela e desde uma decisão mais clara. Mas esse é apenas o pilar 1. O pilar 2, que muitas pessoas vão colocar como último, mas eu já coloco como segundo de plano, grande plano de um desenvolvimento de carreira, é
Que ser humano você precisa se tornar para abarcar esse advogado, essa advogada que você sonha em ser? Porque venhamos e convenhamos, uma advogada, um advogado grande não cabe numa pessoa pequena. Não tem como São Paulo caber em Cuiabá. Não dá para uma pessoa ser super bem-sucedida na área profissional dela se ela não estivesse fazendo super bem-sucedida como humana. Então, com uma comunicação mais não violenta, então com uma capacidade de negociação humana, mais empática, mais gentil, mais generosa. Então, desde um lugar realmente de mais inclusão, desde um lugar de mais clareza, desde um lugar de mais partilha, de mais relação ganha-ganha. E aí entram muitas ferramentas de autodesenvolvimento. Isso fica bem preterido. As pessoas realmente deletam isso. Tipo, eu vou ser primeiro uma advogada, um advogado incrível, e aí eu vou pegar algum orçamento para investir na qualidade humana. Quando, na verdade, esse ovo nasce primeiro que essa galinha. O ovo de se fazer um ser humano maior nasce antes da galinha, que é a grande advogada. Antes de você ser advogado, você é gente, né? É. E até uma questão de hierarquia sistêmica, né? Ou você se faz primeiro um ser humano maior, ou você já baixa muito a barra do advogado que você consegue ser desde um lugar de qualidade humana abaixo. Então, estamos falando aí de ética, que hoje as grades curriculares quase não olham mais para isso. Estamos falando realmente assim de coisas muito básicas, mas muito esquecidas na prática cotidiana entre colegas fundamentais. Exatamente. Então, assim, não dá para ir muito longe, porque por mais sucesso pontual que você adquira numa causa ou na outra, isso não é sustentável. Isso não te garante estar na carreira daqui a 10 anos. Se você se desconstruir como um ser humano, e aí vem um outro paradoxo muito importante que eu quero contribuir aqui agora com vocês, se você não estiver crescendo como um ser humano, você já está morrendo. Porque na natureza, ou você cresce ou você morre, não existe platô. Não existe, não existe. Ou você está crescendo como ser humano e investindo nisso, ou você está crescendo tecnicamente e está investindo nisso, ou você está decrescendo, porque nada fica estático na natureza. Nada fica. Então, você está investindo em mais ética, ou você está desconstruindo ética. Não tem meio termo quanto a isso. O grande plano é desenvolva-se. Né? É isso. Não existe ficar parado. É uma ladeira. E é uma ladeira que é como é como uma escada rolante. Se você não estiver realmente avançando, você já está perdendo, você já está morrendo. Isso é para a parte técnica, plano 1, isso é para a parte humana. Então, se você não tem nenhum tempo da semana, do mês, ou uma literatura, ou realmente um documentário, ou inserido na tua rotina, como seguir se desenvolvendo como um ser humano melhor, você já está se tornando um ser humano menor, pior do ponto de vista da carreira. Isso já vai prejudicar você tecnicamente falando muito, muito. E ninguém é perfeito, né? Se a gente estivesse falando de um lugar de perfeição, Deus teria errado o endereço. Quem está aqui tem tudo para melhorar. Então, o fato é que seja você incrível como for, estude desenvolvimento humano como for, trabalhe nessa área, faça terapia quanto for, eu garanto, meus amores, quanto mais você sabe que você não sabe, tem mais ainda sombras que você encontra em você. Tem muitas coisas que eu hoje penso que são antiéticas e eu fiz a vida inteira e que eu me dou conta e me questiono sobre isso só agora. Tipo, cara, que antiético isso, né? Que antiético alguns excessos. Mas você não fez excessos. acreditando que era antiético também, né? Exatamente. Eu acho que todo excesso é antiético, porque ele é insustentável. E quantos excessos a gente ainda tem, né? Excessos no estilo de vida, excessos nos tratos profissionais, excessos nas dedicações da área da vida, porque também se você se dedica 90% para a área profissional e abandona todas as demais áreas, cara, isso é antiético com os seus demais papéis. E fica bem insustentável nas outras. Isso é insustentável, isso vai ruir. Isso vai ruir com a tua carreira, porque as urgências das demais áreas vão te pegar de surpresa, vão te passar rasteira. Então, plano 2, desenvolvimento humano. E aí vem algo que tem muito a ver com o que é o próprio caminho que você está percorrendo com o Café com Tributo. Plano 3, gestão de carreira. A pessoa realmente ela tem que se inserir dentro de um planejamento de carreira mesmo, né? É mais do que técnico, é mais do que humano. São as afiliações que ela vai fazer, são as parcerias que ela vai fazer, é realmente até os lugares que ela vai optar em trabalhar para associar benchmarking, networking. Ela vai trabalhar um tempo em Portugal, ela vai fazer um mestrado em Portugal e ela vai voltar para cá e ela vai trabalhar com quem a partir do que é o plano de carreira dela, que não tem nada a ver com o desenvolvimento técnico, percebe?
Uhum. Porque, quer dizer, eles É uma se gestão, comunicam. né? Mas é uma gestão Uhum. mesmo. Uma Toda carreira gestão. pede um olhar da gestão da sua progressão. Então, às vezes, eu vou entrar como estagiário no lugar onde eu pago para trabalhar, mas desde o meu olhar, do meu plano de carreira, é ali que eu tenho maior impacto positivo. É ali que eu aprendo mais. Então, Mas eu para fazer essa prefiro. gestão, você tem que ter um objetivo muito claro, né? Você tem que ter um autoconhecimento para você saber o que você realmente quer. Eu não sei se eu quero ser advogado, se eu vou pensar com concurso público, se você juiz, se você promotora. Isso acaba, Perfeito. você acaba se perdendo. Então, para você conseguir fazer uma gestão, você tem que saber exatamente. Eu, Ellen, minha paixão é isso. Eu nasci para isso. Então, vou fazer uma gestão. O problema é que as pessoas estão com dificuldade de se achar dentro das próprias carreiras. E aí tem uma dica muito pragmática sobre plano. As pessoas estão com dúvida mesmo sobre suas carreiras, as pessoas se dão o luxo, porque daí para mim é um luxão, é um luxo assim matador de se paralisarem no caso de dúvida. Não tem como. Você já perdeu. Se você não evolui, você regride. Se você não Uhum. vive, você morre. Na dúvida, faça alguma coisa. Eu, na minha época de faculdade ainda, eu estagiei com magistrado, eu estagiei com promotor, com procurador, com advogado. Eu entrei querendo diplomacia. E eu terminei e eu fui ir para diplomacia, eu fui para Brasília. Mas, cara, na dúvida, Eu se lembro. autoconheça através das oportunidades que também batem à tua porta, que você também bate, cocria, né? Eu acho que as pessoas hoje se dão muito o luxo de se paralisarem na dúvida. E Isso para quando mim é você um não luxo que não vivencia, cabe. eu acho que você tem até uma certa dificuldade, às vezes, de saber se aquilo realmente cabe na sua vida. Eu vou falar por mim, eu estagiei Exato. muito tempo em fórum. Falei, será que às vezes eu tenho pai no, nessa profissão? Eu falei, às vezes é interessante, não sei, será que é isso? E eu fiquei Uhum. lá 5 anos. Saí de lá Sim, tendo a plena convicção que eu jamais trabalharia lá. olha só. Que legal. Você fez a experiência, né? As pessoas querem muito terem certezas antes de ir para campo. Não existe isso. Certeza é uma coisa que você conquista, certeza é um esforço. Tem aquelas mais agraciadas que ali no momento de insight genial, sublime do Espírito Santo, tem uma visão incrível e tem certeza do que nasceu para ser, tem, mas é a minoria. É a super É quase uma minoria. raridade. É muito minoria. Não se Eu, inclui particularmente, nisso, não não fiz espera parte isso. também. Eu testei, não vou mentir, não. Eu Sim, testei as áreas de muito lá e lindo, depois eu fui advogar, para muito ter lindo. certeza. Até porque isso também te dá uma empatia sistêmica operacional que quem só ficou numa área não tem. Você imagina se todo magistrado tivesse atuado em todas as áreas? Que magistrado incrível! Você imagina se todo advogado tivesse experimentado todas as áreas? Que advogado incrível! Você imagina se todo Uhum. procurador tivesse passado por todas as áreas? O olhar empático, né? Seria incrível. Então, Conseguir olhar com outro lado, né? E muito. a gente Meu utiliza isso sonho. muito. Meu sonho na faculdade era, cara, o estágio, ele era pura advocacia. Meu sonho ainda é, né? Ainda é, não é? Uhum. O estágio ainda é. Meu sonho era, Tá. gente, o estágio ele devia começar já no segundo ano e ele devia passar por todas as áreas dos operadores de direito. Porque como que você vai ter uma premissa daquilo para que você nasceu pautado no quê? Ou você tem uma oportunidade, cava essa oportunidade, constrói de múltiplas experiências, ou você entra numa hipótese que você nunca vai ter certeza e talvez você tenha que passar num concurso depois de não sei quantos anos para ver que não era E aquilo. não é isso que você quer. E E você perdeu quantas tempo, esses 5 anos. muito, muito. E quantas pessoas eu acompanho já concursadas, gratas por sua segurança, por aquilo que foram buscar, mas muito insatisfeitas. Muito, porque não é nada do que elas achavam que era. Mas, por outro lado, tem segurança financeira, então elas não abrem mão. Então, mega infelizes. Então, mega infelizes. Inclusive, né, o índice de afastamento de concursados de alto escalão não é baixo. O índice de satisfação deve ser mensurado. Precisa de uma pesquisa aí sobre isso. E aí eu penso que nisso o advogado tem É que muito as um pessoas exercício de focam mais em liberdade. quantidade. Caiu. Acho que caiu aqui a internet da Ellen. Vamos ver se ela entra de novo. E a gente entra. Enquanto isso, a gente vai falando aqui um pouquinho. Aí, tá entrando, já avisou aqui. Da importância disso tudo. A gente não tem essa dimensão e nem essa leitura até, de fato, a gente se inserir no mercado de trabalho. E a gente percebe que o mercado
de trabalho é muito... Aí, deixa eu adicioná-la aqui de novo, que ela já entrou. Pronto. Aí. Again. Ah lá, novamente. Ficou emocionante, Caio. E ficou mesmo, as pessoas ficam aqui, fica tenso que a gente faz. Aqueles que se acharam, falam, se acharam uma pessoa, a gente faz uma retrospectiva pessoal, fala, nossa, é verdade, a gente se põe a pensar. E aqueles que ainda estão se achando, tenta achar o seu caminho. Sim. Então, acho que foi esse momento aí, todo mundo tentando se achar. E eu penso muito que esse grande terceiro plano é isso, né? A gestão da carreira. Então, faz de tudo em ainda fase de academia, como estudante, para percorrer o máximo de experiências, tenha certeza ou não tenha. Saiu, se formou, faz de tudo para enriquecer ao máximo suas experiências. Isso vai te fazer um profissional muito melhor, um advogado muito melhor. Mesmo que a médio e longo prazo você queira ir para a advocacia tributarista, ok. Mas né, você vai se enriquecer muito de ter passado por algumas outras antes, como, né, como benchmark mesmo, como autoconhecimento. E todas as áreas vão contribuir para a tua caixa e todas as áreas vão contribuir para a tua evolução como ser humano, né? Vão criar links, conexões importantes, autoobservações importantes. E sem dúvida, o último grande plano aí, falando numa advocacia de sucesso, naquilo que acredito, naquilo que acompanha, assim, implica em você se fazer um empreendedor. Gente, um advogado é um empresário. Ele precisa se abastecer de habilidades empresariais. Empresariais de si. Ele precisa empreender a si mesmo, empreender uma Como é equipe, ele precisa difícil saber isso. liderar. Eu descobri isso na prática, na raça, sangrando a carne quase. E E você graças a vende, né? Deus, empreender mesmo, empreendimento como uma microempresa em todos os níveis mesmo. O advogado precisa se ver como um empresário. Ele tem que olhar como uma empresa, ele tem que se ver como um líder, ele tem que olhar para a sua equipe desde um lugar que ele também tem que criar uma cultura de autodesenvolvimento, porque ele não pega a pessoa pronta, ele vai ter que nutrir essa pessoa ali dentro. E isso é realmente o quarto, último, mínimo pilar de um plano de advocacia de sucesso. Ou seja, tem que investir sim nessa trajetória de tecnicismo, né? Tem que investir sim nessa trajetória de se fazer um ser humano cada vez melhor como humano, realmente, como ético, mas com todas as habilidades de uma qualidade humana maior. Tem que investir sim numa trajetória do que é a gestão da tua carreira e o que vai ser então essas experiências, essas oportunidades, esses testes que vão refinando cada vez mais a percepção de onde você melhor se encontra e tem que investir sim nessas habilidades como empresário. Não importa que seja um sócio minoritário, não importa que trabalhe numa grande empresa e que tenha um contrato de trabalho. Ou o advogado se vê como empresário, ele já perdeu. Porque ele já perdeu no sentido da capacidade dele de venda de si, de venda do outro, de venda da tese, de resiliência, de como ele lida com as burocracias, daquilo que ele controla, daquilo que ele não controla, de como ele precifica o trabalho a partir daquilo que é ético, é realista, mas ele dá o melhor dele, como é que ele compõe isso, como é que ele realmente, né, vende isso, como é que ele faz marketing disso. Como é que ele se apresenta, como é que ele se sustenta, tem que ser empresário, não tem para onde correr. Na verdade, a gente fala que as profissões hoje exigem um profissional que a gente fala que é um profissional completo. Né? Não que a gente queira, você vai falar negócio uma perfeição divina, não. Mas a gente buscar constantemente esses aprimoramentos. Assim como fazemos reciclagens técnicas, quando falo técnica, é isso que você falou do primeiro pilar, que eu acho ele um pouco menos complexo, porque isso já está enraizado dentro das próprias profissões, né? Se você entra tem clareza, né? Exato. É mais claro isso. Vou fazer um mestrado, vou fazer uma pós, vou fazer não sei o quê, vai ter congresso. Então, essas reciclagens é algo já é mais natural, já é intrínseco da própria carreira. As demais, que requer um pouco mais vou falar assim, de maturidade para você conseguir enxergar. E não é todo mundo que enxerga. Exato. Né? É muito mais difícil. E vamos ser honestos, ninguém começa enxergando. Ninguém começa Enxergar é uma decisão. É como que um compromisso que você faz de renovar ou seguir olhando até que se veja. As pessoas querem a coisa meio abduzida. A gente foi meio educado a que vai receber o Espírito Santo que baixa e te dá a certeza da tua carreira, da tua área na advocacia. Vai chegar uma hora e vai chegar o plano perfeito. Para, não vai.
Não vai. Esse aí você que vai fazer, né? Você vai Não busca, descobrir não. ele caminhando. Você vai descobrir sobre você, sobre quem é você, sobre o que te representa, o que melhor funciona para você, percorrendo a jornada. Então é muito mais sobre devagar e sempre do que esperar a perfeição para poder entrar em ação, porque é só em campo, né, que você realmente refina o plano. Só em campo que você fala, isso funcionou para mim, isso nem tanto, eu posso ajustar aqui esse parafuso. E as pessoas, voltam a dizer, se dão muito luxo de estarem paralisadas até a certeza. E a certeza, ela não chega. A certeza você constrói, ela é um empenho, ela é realmente um esforço. É o campo, eu falo assim, é sair um pouco da nossa zona de conforto. E é o Uhum. autoconhecimento puro mesmo, né? Que a gente fala tanto, todo mundo fala, mas a aplicabilidade, eu acho ela um pouco mais difícil. É isso. Apesar de muito se falar, muito difundido o autoconhecimento, mas na hora que você aplica e coloca ela na prática mesmo, ela não é algo muito simples. E eu não sei o que as pessoas esperam. Vou falar assim, vou falar desse autoconhecimento. Ai, Uhum. eu tô com, não sei, tô com crise existencial. Agora também tem essas crises existenciais e elas se perdem no meio do caminho. E eu percebo, pelo menos, posso ter uma leitura até equivocada, mas que as Uhum. pessoas esperam, na verdade, que alguém chegue com uma resposta para ela, Estão terceirizando, né? né, suas certezas. É, exatamente. Se a pessoa vai procurar, vamos supor, você, Ellen, coach, me ajuda nisso aqui. As pessoas, na Uhum. verdade, vão lá, ou vai procurar, estou com um problema também, vou procurar uma sessão psicóloga. As pessoas chegam lá esperando que a pessoa vai te dar a resposta, o que você vai Exato. ter que fazer. É E um elas luxo de sofrem, paralisia. inclusive, de passar nesse processo de autoconhecimento. Muito, muito mesmo. E de coração, eu acredito que assim, uma maneira de mensurar como vai teu autoconhecimento, assim como vai os teus outros três e ao total quatro pilares de plano de desenvolvimento como um todo de uma advocacia de sucesso, é você realmente ter um quantitativo de dedicação de tempo mínimo específico para cada pilar. Ou seja, se você fala muito em autoconhecimento, mas você não tem um compromisso na tua agenda semanal com o autoconhecimento, então venhamos e convenhamos, isso não é um plano, isso é uma aspiração. Isso pode ser até uma inspiração, mas isso está longe de ser um plano. Um plano é, no mínimo, um smart, vamos, né, esboçar isso rapidamente aqui, porque é uma ferramenta bem conhecida, mas no mínimo um smart para cada um dos quatro pilares. Ou seja, poxa, eu trabalho com desenvolvimento humano. Se eu não tiver me desenvolvendo pessoalmente, eu comigo mesma, num cronograma diário, para mim não parece nem um pouco coerente. Então, aquilo que me representa de quantitativo diário de dedicação não é o que vai representar um advogado. Vamos supor que o advogado defina que então ele vai minimamente investir no autoconhecimento dele. Eu sempre falo dessa proposta de 12 minutos por dia, né? Cara, 12 minutos por dia. Se você não toma um café com você mesmo, de tempo diário, para se auto-observar, para praticar um mindfulness, para praticar uma meditação, para praticar realmente uma literatura dedicada à auto-observação. Então, peraí, se você não toma um café por dia com o teu autoconhecimento, você investe em autoconhecimento? Será que você realmente tem um compromisso com se fazer um ser humano melhor? Eu tendo a acreditar que não, mas isso é muito pessoal. Isso é muito pessoal. Nessa medida que atende à necessidade individual de desenvolvimento, que autenticamente é de cada um, é muito pessoal. Antes alguma coisa do que nada, né? O ótimo é inimigo do bom. Então, antes 3 minutos a nada. Dizer, poxa, eu pelo menos tomo um café com mais presença, com mais atenção, sem tanto frenesi, no exercício de autocuidado. Fechou, 3 minutos, beleza. Mas você Então, você realmente acha que isso aí já seria seria, vamos supor assim, um pontapé para a pessoa, vamos supor, mínimo. se achar. Eu não sei o que eu quero, se eu vou querer advocacia, onde eu estou, para onde eu vou. Porque para eu colocar uma ação em prática, eu tenho que saber onde eu quero chegar, né? Porque senão é o que a gente fala, parece um clichê, mas é. Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Aí chega no Exato. futuro, você fala, eu não sei por que eu estou aqui. Mas se você também não percorrer, você não vai saber o que aquele caminho te ensinou sobre o caminho que você quer, né? Eu, Sim, eu acho que mas você tem que um percorrer de caminho uma forma errado é melhor do que consciente nenhum também. caminho. É, exatamente. Sim, Um caminho né? errado é melhor do que nenhum caminho. Nenhum Tipo assim, caminho. pega essa advocacia aí e vai. E aprende o máximo sobre você mesmo e sobre essa advocacia. E isso vai te dar a pista para o próximo caminho. Para o E melhor até para outro falar se sim ou caminho. não, né? É isso que eu quero, é Exato, isso que eu não exato. quero.
muito, muito fundamental. Então, um smart mínimo seria lá algo muito específico de comprometimento semanal, quinzenal, como um compromisso, né? De constância, de congruência, de consistência. De fato, você tem que ter pelo menos assim um objetivo mesmo que não grandioso, mas um objetivo mínimo com cada um dos 4 pilares. Ah, tecnicamente eu quero fazer, sei lá, ler um livro a cada 3 meses, eu quero ter uma especialização a cada 2 anos. Ah, como ser humano, eu quero fazer uma imersão por ano, eu quero ler um livro a cada 3 meses focado em autodesenvolvimento. Ah, como gestão de carreira, eu quero comprar um curso online uma vez por ano para realmente me apoiar no que é essa né, evolução dessa rota de carreira. Ou eu vou fazer, sei lá, também um benchmark em um escritório que venha a somar com isso que eu penso que é isso e não tenho nem certeza, mas para pelo menos caminhar. E Uhum. como último, bom, então eu vou, já que eu assumo o meu lugar de empresário e faço disso um pilar de um plano, então, bom, eu tenho que pelo menos estar lendo livros sobre isso, eu tenho que estar pelo menos me especializando como empresário. E hoje em dia abunda oportunidade. Olha que incrível. Quando a gente se formou, gente, há 15 anos atrás, que online, que alternativas desde a Não sua existia casa. nada disso. Nada disso. Pegue Nada. seu aviãozinho desde Cuiabá, pegue seu Todo mês tinha hotelzinho, que estar em São Paulo, abandone sua abandona família, tudo. É isso perca mesmo. todos os casamentos batizados que eu perdi nesta vida, fique absolutamente ausente, seja rotulado como louca que nunca tá lá, e aí pague seu preço. Hoje em dia eu falo, cara, olha esse universo. Aí eu vejo lá um curso online, de boa mesmo, assim, eu vejo um curso online no valor de um quinto de uma passagem. Eu falo, cara, olha essa oportunidade que Deus está dando. Eu não perco. Não perco mesmo. Ainda assim, não for um curso técnico, porque daí técnico vai envolver uma outra qualidade de presença. Mas Uhum. quantos cursos eu assisto no Hoje tem muito. trânsito? Hello, quanta coisa gratuita no YouTube nos beneficiando nesses 4 pilares de plano. Ou Aliás, seja, muito material. não Muito material. desenvolver-se, não desenvolver-se não é uma opção. Não ter um plano de um pouquinho mais a cada dia, um pouquinho modesto, simples, leve, gentil, honrando essa visão macro de se fazer um pouquinho melhor, mesmo que você não tenha clareza absoluta do que você quer como macro objetivo, não é uma opção. Cara, hoje em dia o YouTube tá bombando, o Hotmart tá bombando. Eu compro quase um curso por semana. Eu acho que é o melhor investimento que eu faço mesmo. E foi aplicando em mim que eu me convenci a me fazer também como uma infoempreendedora, a ter infoprodutos, porque eu falei, cara, isso é genial. Se eu tivesse isso há 15 anos atrás, eu teria me feito uma mãe muito melhor, uma esposa muito melhor, uma filha muito Tudo, melhor, né? Isso tudo. muito antes, com uma E economia essa absurda. praticidade que você consegue. Eu falo assim, gente, é por falar agora, gente, como que é profissional, dona de casa, é mãe, é tudo. Isso nos dá uma tranquilidade de você se entregar no momento. Exemplo, estou aqui com você. Uhum. Enquanto você está na sua casa, e você, tá com, você consegue dar atenção para sua casa, para os seus filhos. Você não precisa Total, sair daqui, passar uma noite fora. Hoje você total. consegue conciliar tudo isso de uma forma muito mais leve. Muito leve. Eu acho que tem muito mais gentileza e leveza. E sobre plano, Uhum, para mim faz muito sentido porque eu bati muita cabeça. Eu venho da formação de advocacia, de muita autoexigência, super racionalismo e absolutamente dogmática, assim. Eu venho desse lugar, né? Essa é a minha uhum. base. E suponho que a maioria das pessoas que optem por direito também, e que optem por advocacia também, porque a pessoa já tem que ter uma pegada de empreender, para bater lá na advocacia, mesmo que ela não tenha se assumido como empresária ainda. Se ela não tiver uma pegada de empreender, ela meio vai refugar a advocacia. Então, para ela já ter batido na Tem que ter um advocacia, perfil para isso, ela também tem que ter já acho. um feeling de empreendimento, mesmo que ela não tenha comprado essa ideia por Uhum. completo Mesmo que ela não ainda. entenda que aquilo seja empreendedor. Exato, mesmo que ela não tenha dado o nome, perfeito. Uhum. Então, assim, de uma maneira muito, assim, de uma maneira muito, muito óbvia, para mim, era como se fosse assim, eu tinha que fazer tudo ser muito difícil. Eu acreditava que se não fosse o curso mais difícil, a especialização mais difícil, o sacrifício maior, eu não estava dando o melhor, o melhor de mim. Era isso que eu acreditava, vindo lá de trás. Porque eu tinha que empreender, era nas minhas costas, eu tinha que fazer, então eu ia dar meu melhor, eu ia me matar, houvesse o que Quanto houvesse. mais sacrifício, mais se Mais sentia recompensa, merecedora daquilo. mais. Então tem que doer. Eu tinha muito essa crença, né? E eu precisei de muita terapia, mas muita terapia, para aprender que é possível um plano, e aí estamos falando do que então hoje está disponível para a maioria das pessoas. Hoje tem um mindset mais favorável para isso. Realmente, há 20 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, não tinha, né?
Então, assim, existe hoje uma possibilidade de você percorrer um plano que seja autenticamente mais representativo de quem você é e que não seja um arquétipo, né? Não seja um único modelo de advogada ou de advogado de sucesso. Não, hoje está mais democratizado. Dá para ser mais leve, dá para ser num ritmo que represente mais a sua integração com os outros papéis. Quando eu entrei na faculdade, se você quisesse ser uma puta advogada, cara, você não ia ser mais nada. Você ia ser uma puta advogada. Para, você não vai ser mais nada. Porque saía matérias na Veja, eu não me esqueço. Eu tinha que caçar essa Veja. Não sei se eu joguei fora isso, de tanto pavor que isso me deu durante anos. Tinha uma matéria da Veja com as melhores advogadas de São Paulo, 20 anos atrás, tá? Elas literalmente viviam... São Paulo, tô falando de São Paulo, 20 anos atrás, as advogadas de destaque. Elas viviam para trabalhar de manhã à tarde, à noite, de segunda a segunda, e o luxo delas era uma vez no mês ir para Nova York. Era isso. Se você quisesse ser sucesso, para aquelas referências de sucesso daquela época, sobretudo mulher, sobretudo na advocacia, que ainda se faz um universo absolutamente masculino até hoje, de linguagem masculina. Bem que esse sucesso você tem que abrir mão da sua vida pessoal e familiar. Muitas optam por não ter filhos, porque acham que não condiz com a realidade. Sobretudo se a gente falar de grandes centros. Se a gente falar de Rio e São Paulo, muito, né? Se a gente falar de cidades muito. É uma pegada meio localizada territorial de acordo com a cultura da cidade. Mas, ou seja, tudo isso está flexibilizado hoje em dia. Então, eu penso que um grande plano de sucesso é realmente a conexão com o que representa sucesso para você. E hoje a maioria busca um equilíbrio entre disciplina e liberdade, né? Isso está mais pujante em nós. O que realmente é o meu ponto de equilíbrio, né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, para mim, se eu não trabalhasse de manhã, à tarde, à noite, era preguiça. Hoje em dia eu falo, cara, um projeto que me demande mais que tantas horas não me representa. Claro que foi uma conquista de anos disciplinado de trabalho, tá? Não veio de graça. Mas a depender do número de horas que um projeto me demande, realmente não me representa, porque isso vai ficar caro demais para mim. Caro demais no impacto nas minhas outras áreas da vida. Tipo, isso desequilibra muito a roda. Então eu agradeço uma puta oportunidade, mas não é para mim, é para outra pessoa. E aí eu penso que é uma outra dica, né? Um outro mover-se aí, uma outra habilidade da qualidade de se fazer humano, da qualidade de gestão de carreira, que é aprender a testar para aprender a dizer não. Você não vai, a dúvida não vai cair, você vai ter que, a certeza não vai cair do céu, você vai ter que construir, conquistar a certeza por testes, indo a campo. Em algum momento você vai ter que aprender a dizer não. Quando você tiver um pouco mais percepção precisa, quando você tiver um pouco mais percepção precisa sobre o que te representa e o que não te representa, e isso é só no campo, isso é só testando, você vai precisar construir a força, a musculatura de dizer não com assertividade e gentileza. Porque aí vem uma outra habilidade, né, que pouco se tem desenvolvida como humano, pouco se tem desenvolvida como gestão de carreira, como realmente qualidade empresarial, que é falar não apropriadamente. Ou a pessoa se submete ou ela toca um pé na tua porta, né? Pá! Oi! Ainda mais pode dizer não à vontade. Eu tenho tudo estressado. Pode, ô doutor, pode falar não à vontade, mas não precisa vomitar seus monstros em mim, né? Ô doutor, me nega o provimento, mas me respeita, meu amor. Você sai vomitado às vezes do fórum, né? Tipo, vomitar em mim, cara. Pelo amor de Deus. Você perde até seu discurso quando você chega a falar alguma coisa, você vem, a pessoa te corta assim, de uma maneira que você não espera, que você não sabe nem o que falar. Às vezes você nem agradece, você levanta e sai, você perde o nada a declarar. Aprendendo a dizer não, nada a declarar, peak performance, eu descobri como eu não quero dizer não, grata pela experiência. Vou bem ali, já volto, vou me aperfeiçoar nas habilidades de dizer sim e não. Mas, de fato, é uma habilidade, né? É tremenda, desenvolvível. Outra beleza muito clara hoje em dia, que não havia essa clareza 20 anos atrás, é que, gente, é muito desenvolvível todas as habilidades de todos esses 4 pilares do grande plano de uma advocacia de sucesso. A gente tinha muito essa pegada de que, assim, você tem feeling para advogada, hein? Lá no primeiro ano, né? O que você vai ser? Você tem cara de advogada, hein? Você tem pinta, você tem presença, você fala bem. Você vai sustentar um júri show, hein? Cara, umas loucuras que a gente tinha, né? Assim, é isso mesmo. De se achar desembargador no primeiro ano da faculdade. Uma merda, né? Então, assim...
desde essas fantasias, hoje em dia você tem muito mais caminhos, clareza de que é desenvolvível uma oratória. Ainda que você possa ter algo inato, não importa quão inato você tenha, dá para aperfeiçoar. É desenvolvível habilidades de negociação, de comunicação, é desenvolvível habilidades de empreendedorismo, de liderança, é Na verdade, desenvolvível tudo o hoje humano que você você é. consegue desenvolver. Basta que você queira, né? E que você busque Investir. esse desenvolvimento. É, investir, exatamente isso. Incrível, assim. Eu me sinto desde um espaço de muito maior liberdade e democracia. Tudo depende do quanto você está disposto a investir e investir, no primeiro lugar, tempo. Porque é o ativo mais precioso que um advogado tem e que hoje qualquer ser humano tem, né? O que há de Qualquer mais ser humano. precioso? Né? Tempo. Tempo. Então, assim, o advogado vende tempo, né? Ele pode até vender uma causa, mas ele vende tempo, né? Ele vende junto com. Ele precisa aprender a vender mais do que tempo, senão ele só vende tempo, daí ele se ferrou, né? Uhum. Ele precisa aprender a vender mais que tempo nesse lugar de desenvolver aqui do plano de se fazer um empresário. Se ele não conseguir dinamizar e parar de vender tempo, ele se ferrou, né? Então, assim, dentro dessa dinâmica, meu Deus, é muito democrático, é muito libertador pensar que, de acordo com a definição de tempo que você vai dar para cada um dos 4 pilares, é o teu comprometimento. Então tem que ir para a agenda. Se não for para a agenda, não é pragmático, não é plano, volto a dizer, é uma aspiração, é Aspiração. uma fantasia. Né? E existe uma dinâmica que pode ser aplicada, no caso assim, que a gente até comenta bastante, esse 5W2H, né? O que será feito, como será feito, porque é tudo uns questionamentos que você vai respondendo, tá caindo. E você vai se achando nisso, né? Essas dinâmicas que a gente encontra, elas são válidas, são aplicáveis? Muito, muito. Eu acho que assim, é o básico. O básico é o 5W, que eu chamo até de 6W, 2H. O básico é o Smart, que para mim é um Smart duplo. Então vamos falar disso aqui rapidamente, porque isso tem muito material e é básico, é fundamental. Não sai dessa live sem pesquisar isso, não. Por favor, porque assim, você não tem como ter especificidade num plano se você não tem clareza sobre a título de teste, mesmo que você não tenha certeza absoluta que é isso o grande plano, como um ir a campo, como um testar para conhecer-se, para refinar o teu plano, você tem que ter um que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer, com quem eu vou fazer, com que recurso eu vou fazer, e você tem que ter um porquê eu vou fazer, nem que esse porquê seja para testar, para ver se é isso mesmo, para me autoconhecer, para conectar o que me representa melhor. Então, assim, você tem que ter essa perspectiva específica, senão, volto a dizer, você está muito no plano das ideias e das aspirações. Sem esse plano 5, 6W2H, que é o que, como, quando, onde, com quem, com que recursos, por quanto tempo? Por quanto tempo esse porquê? É por teste? Qual é o tempo mínimo de validação de um teste? Menos que 3 meses? Hello, né? O que você pode depurar de uma experiência em menos de 3 meses? Nada, né, gente? Pelo amor de Deus. Por mais cultura instantânea que a gente viva, não dá para você ter um saldo de Eu um acho que nem teste com 3 menos de meses, 3 né? meses. É As muito experiências pouco, são dependendo muito, do teste, são 3 muito meses é muito pouco. superficiais, exatamente. Então, assim, quando a gente pensa em carreira, tipo, você ficar menos que um ano dentro de um escritório, dentro de um projeto, isso é específico? Isso é determinístico? Não, porque vão ter muitas variáveis. Mas eu penso que a gente gostaria que as experiências pudessem ser feitas por um mês, mas não. Sejamos realmente mais realistas. A gente precisa ter uma consideração de desenvolvimento de si dentro do projeto, dentro do escritório. Para mim, eu sempre me pedi 2 anos. Aí, claro que dentro da experiência eu validava se continuava fazendo sentido. Se deixasse de fazer sentido em algum momento, uma única vez deixou de fazer sentido, eu me retirei antes de 2 anos. Mas eu penso que 2 anos é um prazo mínimo de investida, comprometida, ali naquele projeto, naquele escritório, naquela cidade, naquela empresa, naquela formação, no estudo sobre aquele assunto e aquela habilidade. E aí, dentro dessa perspectiva, é claro que você vai descobrir muito sobre você. Então, você tem que ter o que, um como, você tem que ter um porquê muito forte, e esse porquê tem que ter uma durabilidade muito clara. Então, o 5 ou 6W2H é muito sobre isso, né? É muito sobre conectar com a tua razão porque você está fazendo aquilo. Pode ser autoconhecimento, tá valendo. Não, eu vou fazer até eu saber o que eu quero.
Eu vou ficar nesse projeto. Então, eu que vou... é extremamente válido. Exato, super, fundamental. É Extremamente por aí que se válido. começa, É diga-se isso. de passagem. E aí É. você tem que ter dois smart, que é um smart de administração, que é então o que de específico eu vou fazer, como é que eu vou mensurar a minha evolução dentro disso. Isso é atingível? Como é que eu torno isso mais realista para os recursos que eu tenho hoje? Basicamente, por quanto tempo eu vou fazer? Isso é um smart que é mais administrativo. Tem um outro Uhum. smart que eu acho que é mais importante do que esse smart mais clássico, que é o smart de como eu me adapto e me transformo na experiência que eu faço. A gente fala muito que mudança é inevitável, a gente fala muito que mudar é uma delícia, a gente quer mudar, a gente quer evoluir, a parada verdadeira é que a gente resiste a uma mudança feito louco, né? A gente Porque, quer ficar como numa... diz, agora eu vou puxar até o que minha mãe fala, mudar dói, né? Dói. Mudar Dá um dói, a gente resiste. transtorno. É natural mudar, é inevitável, mas a gente faz uma força contra. A gente gasta uma energia resistindo a mudar. Então tá aí a pandemia, você vai ter que mudar, você vai ter que adaptar e tá todo mundo resistindo bravamente. Ou seja, o que é esse smart que para mim é mais importante ainda? É basicamente como eu torno o processo de mudança mais gentil, como eu chamo de be light, mais leve e respeitoso comigo, que é através de testes modestos. A pessoa não sabe de onde vem, para onde vai, e ela resolve fazer um teste super arrojado. Vou agora, em pandemia, separar, mudar de cidade e vou também mudar de país. E vou De também... profissão, vou mudar de tudo. Não, Né? A pessoa não. já entra num surto, né? Por mais tentador, não. O que é um smart, então, de adaptabilidade, do processo contínuo de mudança inevitável e que a gente resiste? É de fazer os ajustes de maneira modesta, de maneira simples. Então, assim, cara, não estou satisfeito na advocacia, seja na área, seja no escritório, seja na própria carreira. Não estou. Legal, reconhece que não está. E começa por pequenas mudanças. Tenta fazer as adaptações possíveis e necessárias dentro de onde você já se encontra. Pega os frutos mais baixos. Torna o processo de adaptar-se e mudar algo mais a tua própria cultura, com pequenos ajustes. A pessoa, às vezes, se ela não se sente pronta, e ela nunca vai estar pronta de uma vez só para Mas uma ninguém grande está mudança, pronto 100%. nunca vai Está estar. constantemente buscando alguma coisa no melhor. Isso é natural. É. E aí a pessoa fica, de novo, se dando o luxo da paralisia. Não, é que é muito assustador o que eu quero. Então Principalmente faz. no advogado, isso é muito forte, porque eles querem sempre estar muito pronto, ser melhor, para ir fazer uma sustentação oral, morre de medo de falar em público, senão tem que falar bonito, tem que ser o melhor. E há eu falo até uma disputa, às vezes, até de classe, que isso torna delicado. Então, com medo de passar uma vergonha, ele prefere nem fazer. Perfeito. E aí, o que seria um pequeno teste? Olha que legal, falando de mudança. Vamos falar de um advogado que não se sente altamente confiante para uma sustentação oral numa causa. Como é que ele pode fazer uma pequena mudança? Ele pode tomar a decisão de, em toda confraternização importante, ele fazer um pronunciamento. Isso é muito simples, depende de uma decisão muito autônoma, com risco muito baixo, aonde ele vai se posicionando com uma identidade de um comunicador, de realmente aquele que transmite o desejo de todos que estão reunidos. Eu tenho um amigo querido que ele cavou isso, foi uma conquista. Todo grande encontro de amigos lá, uma vez a cada mês, 2 meses, agora na pandemia vão-se 3 meses sem encontrar ninguém. Ai, pior que você ficou ruim, né? Mas enfim, Nossa, vamos que depois vai ficar Maria. intenso. Quando voltar, também vai ser todo semana o povo se reunindo. O que esse grande amigo faz? E é por um lugar por onde qualquer advogado poderia começar. Ele espera todo mundo estar mais embalado, ele pede um brinde e ele vai falar do valor da amizade, daquele momento, do que vale aquele encontro, de contextualizado com o que está acontecendo. Poxa, a pessoa ela nunca fala. E aí ela quer se sentir pronta para uma grande sustentação do júri. Aproveita as oportunidades que tem para falar. Então, não, Ellen, mas ainda não estou Todo pronto. dia a dia, oportunidade não falta. Muito. Você encontra, você está exato. em algum lugar, você está, um jantar, Exato. um Então, Ellen, não estou pronto. Assim, grupo não. Poxa, então com o seu marido, com a tua esposa, um fruto mais modesto de transformação contínua, de expressar mais seus sentimentos. Tem tudo a ver com comunicação pacífica, tem tudo a ver com comunicação não violenta, tem tudo a ver com uma comunicação assertiva.
Começa a expressar mais sobre como Mas é você se engraçado, sente. essa comunicação pode começar até dentro de casa, mas isso hoje é Deve, muito difícil. Hoje as deve, pessoas parece que não se deve, comunicam, talvez a deve. troca. E quando eu falo, não é só eu falar eu te amo, até falar o que realmente está passando. É Né? isso, Tipo, "Ah, hoje eu tô assim, tô agoniado por isso, não tô conseguindo, eu tô exato. feliz." Então, a falta do diálogo hoje já começa dentro até da própria base, né, A familiar. gente não foi educado a isso, sejamos francos, não é. A gente tem uma ilusão louca, né? Eu acho que sob plano isso vale muito dizer também. A gente tem a ilusão louca de que assim, de que a gente está pronto, sendo que nunca ninguém nos ensinou sobre nos relacionar. A gente tem uma ilusão maluca que a gente sabe se casar, que a gente sabe ser mãe, que a gente sabe ser colega de trabalho, que a gente sabe ser líder, que a gente sabe empreender. Quando na verdade a gente nunca foi para essa escola, nossos pais não tinham, Não deram o que tinha, não teve tiveram. matéria, não tem nada. E a gente tem uma ilusão louca de que a gente não precisa estudar e se desenvolver sobre isso. Peraí, hello? Seja qualquer área que você desenvolva e performe, ou você investe para aprender a fazer melhor, ou você já está morrendo. Voltamos a dizer, se você não está evoluindo, Uhum. você está morrendo. Então, assim, como é que eu me faço uma excelente comunicadora como advogada, e isso é realmente uma ferramenta fundamental de trabalho, sem eu me fazer uma excelente comunicadora no meu casamento, com meu filho? Não tem como separar. Ou eu me faço um ser humano grande, aonde cabe advogada grande, ou essa ser humana pequena chata essa especialista. Não tem como, isso tem que ter coerência. Então, assim, esse é um fruto baixo do smart, e nem tão baixo assim, porque é desafiante. É desafiante comunicar sentimentos, necessidades. Cara, eu tô casada há 10 anos, tô com meu marido há 15 anos, a gente investe em autodesenvolvimento há 20 anos, muito antes da gente se conhecer, e às vezes eu olho para ele e falo, E só falar. exemplo, até pegando essa questão de aprender, e com certeza ele não deve ter vindo de uma família, ainda mais homem, que hoje é mais difícil. Ah, vamos fazer um autoconhecimento, meu amor, vamos investir. Não, é uma coisa que você vai tendo noção e você vai buscando. Total, e E cato o você vai livro, colocando mando ele para nesse ele, mundo. mando uns vídeos de YouTube para ele. Vamos assistir esse negócio aqui, veja bem. Olha essa postagem que legal. Fala aí, meu amor, abre seu coração, Isso mesmo. expressa suas necessidades, expressa, né? E aí, como é que foi o dia? Tá tudo bem? Não sei o quê. A gente tem que Basicamente, provocar isso, né? basicamente, você tem que provocar isso em você, na sua dupla de Porque não é desenvolvimento, no seu natural nosso filho. isso. Você tem que provocar isso o tempo todo e aprender a fazer com gentileza, aprender a fazer com leveza, inserindo isso numa cultura que a gente não aprendeu que é cultural, a gente aprendeu a evitar, para desenvolver-se modestamente nesse smart, que é um smart de adaptação à mudança, para desenvolver-se modestamente com aquilo que está mais ao alcance da mão. Então, deixa eu me fazer um ser humano melhor aqui nos meus, na minha casa, e isso vai impactar na advocacia, vai impactar muito, até porque venhamos e convenhamos. Isso é uma experiência que o coaching executivo me trouxe muito. A pessoa chega para performar profissionalmente, principalmente homem. Chega querendo triplicar a venda, chega querendo, enfim, negociar melhor, dizer melhor não. Show, chega com esse objetivo. Lá na 8ª sessão, ele sempre descobre, é linda, é sempre na 8ª, não sei porquê, isso é meio mágico, número mágico 8. Tudo infinito. Na 8ª sessão, homens e mulheres, mais homens, se surpreendem em descobrir que o que mais obstaculiza o desenvolvimento profissional é a insatisfação pessoal. É a frustração que está naquela não comunicação lá em casa, naquela não autenticidade lá em casa. E se eu não correr atrás e resolver aquilo, a minha meta profissional está altamente comprometida. Então, voltando a falar, é um plano quádruplo, são 4 pilares. Tem que caminhar, não tudo junto, pelo Interligados. amor de Deus. Você não vai fazer tudo junto, é uma única coisa de cada vez. Mas é consistentemente olhando para um plano de desenvolvimento interligado de 4 pilares. Tem que ter um SMART, um 5W2H para cada pilar. Nem que seja um pequeníssimo passo por semana, mas você está movendo. Você está empurrando, nem que seja com o dedo, mas você está empurrando. Então é aquela sua meditação, então é aquele seu artigo que você lê uma vez na semana da sua parte técnica. Então é realmente aquela conta do Instagram, do YouTube que você assina sobre empreendedorismo. Então é aquela conexão, contato que você tem do escritório que você gosta, que você inspira, que te inspira, que você admira muito sobre sua gestão de carreira. Tem que ter pelo menos um objetivo, nem que seja micro, muito modesto para cada um desses 4 pilares. E um pouquinho de cada vez e sempre. Hoje, amanhã, depois e sempre. Desenvolver-se, desenvolver-se. Isso aí é uma questão de disciplina, né? Se a gente tem igual a gente aqui, quem acompanhou, você tendo essa visão,
e tendo esse autoconhecimento da importância disso tudo, dos pilares, dessas ferramentas do 5, 6W, 2H, é uma questão de você colocando em prática. E igual você falou, os 12 minutos. Ah, eu vou tirar 1 hora por dia, tal dia eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, até porque eu falo que a gente se desopila também. Você ficar 100% lendo, igual eu mexo só com tributário, lendo só tributário, acho que chega uma hora que a gente também dá uma estagnada, uma estafada. Sim. Então, eu acho Frita. que é uma coisa sã, uma coisa sã para a gente. A gente fala, não, agora eu vou ler outra coisa. Agora eu vou ler um pouco sobre o autoconhecimento, agora eu vou ler, sei lá, sobre espiritualidade, foi uma coisa que eu particularmente gosto muito também, né? Agora eu vou parar, vou, sei lá, jantar com o meu marido, agora eu vou ler uma história para o meu filho. Então, tudo isso vai fazendo com que a vida cíclica vai girando e as coisas vão seguindo de forma saudável. Exato. Né? E esse saudável tem uma coisa muito linda também, Ellen, que é assim, as pessoas tendem a tudo ou nada, né? Então as pessoas tendem a uma dinâmica que assim, eu não tenho tempo para. Então por que não dedica algum tempo numa quinzena? Porque a pessoa espera ter um tempo incrível que nunca terá, que ela vai precisar cavar. Então assim, por que não? A gente nunca vai ter. Por que não um almoço com o meu colega de trabalho por mês? É melhor do que nada. Por que não um jantar em exclusiva companhia com meu marido na quinzena? Por que não um compromisso para cada um desses 4 pilares no mês? É super realista. É uma questão de decisão. É realmente uma questão de você assumir comprometimento com o seu desenvolvimento. Porque tempo que abunda ninguém tem. O recurso mais escasso é tempo. É realmente não fazer do ótimo inimigo do bom. É 24 horas por dia pronto. E não tem para onde dilatar, não tem o que fazer. Então, a gente ter disciplina, se organizar dentro daquilo que já está posto, né? O mundo é assim. É isso aí. Né? Muito lindo. E o crescimento é muito importante, isso é muito interessante. A gente está aqui quase na retinha final, faltando uns 2 minutos e meio. E, na verdade, era isso até que eu falo, eu e Lorena, né, do nosso propósito Café com Tributo, que a gente queria até passar para frente, porque isso aí a gente sentiu. A gente fala assim, a gente sentiu na carne toda essa necessidade, que isso é um sofrimento, essas mudanças, você descobrir isso aí vai doendo, porque você fala assim, por que não está indo? Por que daí você fala, eu vou desistir, vou largar tudo, vou vender minha arte na praia. Quantas vezes cansei, não quero mais saber. Vou surfar. É isso mesmo. Quantas vezes falei, eu vou largar, cansei. Parece que eu tô nadando, morrendo na praia, tô patinando. E isso é uma coisa, todo mundo já passou por isso. E quando a gente vai entrando nesse processo de autoconhecimento, você fala, não, porque eu quero continuar, vou perseverar, porque eu gosto, me descobri na advocacia. Então, aí você vai entrando num processo que é tão prazeroso que agora chegou num ponto que eu falei assim, se eu não tive ninguém para conseguir na época, também muitos anos atrás, 15 anos atrás, na faculdade, para chegar e falar que as coisas seriam assim. Eu falei, por que não agora nesse projeto eu não consegui mostrar, passar isso um pouco para as pessoas, para elas terem esse aproveitamento. Perfeito. Né? Porque isso é tão... Eu falo que isso aí é tão gostoso quando a gente se acha e a gente está em constante busca. Isso é uma busca constante, porque a gente é falha, a gente erra. Falar que de vez em quando a gente não dá uma escorregada, que a gente não surta, não estressa, não sai palavras ásperas. Mentira, a gente é humano e tem dia que a gente não, né? Mas esse autocontrole, esse autoconhecimento nos leva a tudo isso e acho que ele é fundamental, de fato, numa carreira de sucesso. Aqui a gente falando na advocacia, mas no geral, né? É o que você fala, o ser humano, antes de qualquer profissão, a gente é gente. Então a gente precisa ser muito gente para conseguir ser um grande profissional. E é isso que eu tentei trazer aqui. Eu agradeço imensamente. A gente se conhece há tanto tempo, acompanha todo o seu estudo, sempre uma pessoa maravilhosa, como pessoa e como profissional. Então, agradeço o aceite e toda essa explanação aqui. Você não tem noção quanto você acrescentou na vida de todos aqui, até na minha. Uma honra, agradeço aqui a presença, o convite, o carinho, a oportunidade, cada lindeza. Quero que realmente isso possa nutrir nós por toda a eternidade. Esse é o meu compromisso, sermos agentes, né, dessa ajuda uma na vida da outra e na vida de todos que nos cerquem também. Muita gratidão mesmo. Esse é o propósito também do ser humano no geral, né? Se a gente está aqui, acho que a gente tem que ser apoio e ajudar sempre o próximo de alguma forma, né? Eu falo que ninguém
ganha nada sozinho, a gente precisa de duas pessoas, uma mãe e um pai para nascer. Então, essa é a prova mais real de que você precisa sempre de pessoas ali com você. A gente não chega onde está sozinho, né? Exato. Muito Isso bom, eu Amanda. falo. Então, foi realmente maravilhoso compartilhar tudo isso. Espero que todos vocês tenham gostado, gente. Se tiver algum questionamento, a Ellen também tem o Instagram dela, que é um Instagram maravilhoso, os métodos dela, que eu já acompanho tem um tempo. Eu estou aqui também, pode mandar direct. Vamos cair agora já em 3 segundos. Muito obrigada, gente, a todos.